Fala galerinha, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Uma coisa que eu queria falar é que eu estou postando essa videoaula com o objetivo do seguinte: é para suprir, tirar dúvidas da necessidade de vocês das atividades que vocês estão fazendo na plataforma. Uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: a atividade da plataforma é a atividade 9 que corresponde à atividade 1. Infelizmente, a educação ela não apagou aquelas atividades que já existiam lá. Então, ela começou a partir da 9. Eles postaram a atividade 9 e essa semana deve postar a atividade 10. Só que como as duas atividades, eu tive acesso à atividade 10, ela fala sobre população, eu fiz uma videoaula contemplando a atividade 1 e 2, ou na plataforma a 9 e a 10. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo no meu plantão, tirar dúvidas na segunda, na parte da manhã. Tá bom? Então vamos à aula? A gente vai começar a falar de população. Lembrando que nós já falamos isso em sala de aula, mas vamos relembrar esses conceitos, tá bom? Vamos lá. O que é população, tá, gente? A gente precisa saber a questão da população. É o conjunto de pessoas que residem em determinada área, que pode ser um bairro, um município, um estado, um país ou até mesmo um planeta, tá? Ou todo o mundo e assim por diante. O bairro, com a população do Alecrim, a gente vai calcular as pessoas que moram ali e vai dizer que aquilo ali é uma população. E aí existe o conceito população absoluta, que é o número de habitantes de um determinado lugar, o número total de habitantes, e existe o conceito população relativa ou densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Vou explicar a diferença. Quando você tem uma população absoluta grande, o país é populoso. Exemplo aqui, a gente tem a China e a Índia, a gente vai falar mais para frente desses países. E aqui você está dizendo que o país ele é povoado. Por quê? Ele é muito ou pouco povoado. Por quê? Você está falando de população por quilômetro quadrado. E aí eu vou começar a explicar que você vai começar a entender melhor. Aqui a gente traz as maiores populações do mundo, tá? Você tem a China e a Índia, que tem mais de 1 bilhão de habitantes. A China tem 1 bilhão 376 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão 311 milhões de habitantes. Ou seja, ela tem praticamente mais do que 1 bilhão desses dois países do que os Estados Unidos. Só para você ver a diferença muito grande. E aí vocês vão ver outros países e o Brasil está aqui com aproximadamente 204 milhões de habitantes. Aumentou um pouquinho porque a gente está em 2020, esses dados são de 2017, tá? Aqui a gente está falando de densidade demográfica. E aí é população por quilômetro quadrado. E aí você vai notar o seguinte, que eu quero chamar a atenção aqui. A China, cadê o meu mouse? Tá onde? Tá aqui. A China, ela tem 1 bilhão, correto? Mas o seu território, ele é muito grande, tá? Ele tem um território enorme de 9.600.001 quilômetros quadrados. Então a densidade demográfica da China, habitantes por quilômetro quadrado, vai ser só de 146. Já a Bangladesh, ela tem uma população de 160 milhões, tá? Ou seja, uma população menor do que o Brasil, mas o seu território é muito pequeno. Então, a densidade demográfica vai ser de 1.236, tá? Habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, mais de um habitante por é muita gente. Então, aqui esse país aqui, por exemplo, a China é um país populoso, porém não é muito povoado. Já Bangladesh não é um país muito populoso, mas ele é um país muito povoado. Essa é a diferença do conceito de população absoluta e população relativa, tá bom? Aqui, quais são os fatores que fazem uma população aumentar ou diminuir, tá? São dois fatores: crescimento natural, ou seja, o que é isso? A diferença entre taxa de natalidade, pessoas que nascem, e taxa de mortalidade, pessoas que morrem. Professor, já aconteceu desse crescimento natural dar negativo? Sim, tem países como Alemanha e França que morrem mais gente do que nasce.
Então a população dele está diminuindo? Não necessariamente. Por quê? Existe outro fator que faz uma população aumentar ou diminuir, que é a questão da migração. Então, o que é migração? É o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Então, às vezes, a gente não vai ter um crescimento natural positivo, mas esse país está recebendo pessoas de outros países. E se você acompanhou o futebol, você viu que a maior parte da seleção francesa é de origem africana, não é de origem francesa. São imigrantes que foram para lá, moraram lá, e a partir dali eles construíram, consolidaram a sua família ali. Tá bom? Recenseamento ou censo, o que é isso? Isso aí é um estudo que é feito para poder calcular a população de um país. Tá? São dados estatísticos, no Brasil faz de 10 em 10 anos, esse ano teria, mas por conta da pandemia eu acho que vai ser suspenso. No caso do Brasil, quem faz é o IBGE, e são esses pesquisadores que vão saber, que estimam a população mundial. Por que eu falo estimam? Porque é muito difícil você precisar a população, porque ao mesmo tempo que nasce, morrem pessoas, tá? Fluxos migratórios. Por que as pessoas migram? Por que as pessoas saem de um lugar para o outro? Os principais fatores que as pessoas migram são guerras, ou seja, elas estão fugindo de guerras, então elas acabam migrando. A gente teve muito isso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a gente tem hoje nos conflitos do Oriente Médio. Perseguições políticas e religiosas também, tá? São perseguições que fazem com que as pessoas migram. Catástrofes naturais, terremotos, vulcões, tsunamis, fazem com que as pessoas... E questões econômicas. Esse fator aqui é muito interessante. E aí você vai começar a perceber por que eu falo que é muito interessante. As pessoas geralmente, quando migram, elas estão buscando uma qualidade de vida melhor. Então, automaticamente, ela vai migrar para onde vai ter uma empregabilidade melhor. Então, por isso que muitas pessoas saem um pouco de regiões da Ásia e da África para a Europa. Por isso que aqui, onde a gente mora, muitas pessoas, há um tempo atrás, iam trabalhar em Macaé porque a oportunidade de emprego em Macaé era melhor e o salário também era melhor. Então, as pessoas vão migrando de acordo com questões econômicas, para tentar a vida, para poder melhorar. Conceitos importantes. Emigração é quando a pessoa sai de um país para outro. E exterior. Imigração é quando a pessoa entra em um país. Interior. E refugiado. Por que você colocou isso? Tem autores que tratam os imigrantes, a imigração, eles diferenciam a imigração para o refugiado. Tem autores que tratam tudo de imigração. Qual a diferença? A imigração, ela simplesmente sai por força espontânea. Já o refugiado, ele saiu por perseguição. Então, existe essa diferença entre um e outro. Galerinha, espero que tenham gostado. Semana que vem eu posto mais uma videoaula. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.